Amigos da rede, hoje aquele abraço. Bom, além da toda a nossa programação que tem disponível para você aí, a partir de agora você vai ter o TV Hoje Memória de uma forma diferente. Nós vamos usar a revista Presença para contar um pouco da história de Patrocínio do Alto Paranaíba, para que você possa relembrar e você que não sabe dessa história ter as informações. A revista Presença foi lançada em 1983, esta que foi a primeira edição, ela durou mais de 10 anos, foi até 1996 e teve grande repercussão. E nesta edição, esta edição número 2, que foi a de novembro de 1983, a gente contava uma história de uma urna indígena que foi descoberta na região de Guimarães. Quando mecanizava o terreno para o plantio, de início era capim, agora é café, o fazendeiro Delvo Silva encontrou na propriedade, lá na fazenda Serrote, no município de Guimarães, uma urna indígena, uma igaçaba. Bom, a reportagem é a seguinte: o fazendeiro Delvo Silva encontrou em sua propriedade, na fazenda Serrote, município de Guimarães, uma urna indígena, igaçaba, com parte de esqueleto humano e uma terra muito fina, como se fora coada. Depois de mantê-la em sua propriedade alguns dias, o fazendeiro a levou para a Casa da Cultura, em Patrocínio, onde ficou exposta por algum tempo. A região onde foi encontrada, ao que parece, foi habitada por tribos indígenas, era um acampamento indígena. É que, segundo os camponeses dali, sempre que se está fazendo algum tipo de aração, gradeação ou capina da terra, se encontra vários tipos de cerâmicas que deduz seja fabricada pelos índios. Adailton Correia Nunes, o primeiro a ter contato com a urna, diz, aspas, durante a aração eu vinha vindo atrás do trator e notei que uma parte do terreno havia cedido. Me aproximei e notei que não era algo comum, já que o arado quebrou a tampa e, portanto, ficaram por ali alguns pedaços de cerâmica. Pensando que fosse um tesouro, enfiei a mão naquela panela, mas só encontrei alguns pedaços de ossos. Aí resolvi chamar o Delvo, que me disse para esperarmos o domingo, era uma sexta-feira, para desenterrarmos aquilo. Fecha aspas. O depoimento do Delvo. No domingo, fomos eu, o Adailton e ainda o Antônio Carlos Limiro, outro moço aqui da fazenda. Quando chegamos lá, furamos em volta para não estragar nada e notamos que era uma vasilha parecendo um peão, daqueles que as crianças brincam. E dentro, ao invés de algo valioso, estavam alguns ossos que a gente viu que eram humanos. Fecha aspas. O Delvo continuou contando, aspas, ao retirar a terra que estava dentro do recipiente, os ossos mais fracos se esfacelaram, inclusive os do crânio. Então, retirei todo o conteúdo, terra, ossos, coloquei ao lado do solo e cobri tudo. Entrei em contato com a FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Patrocínio, na época, hoje Unicerp, que chamaram você, repórter, e isso é tudo, fecha aspas. A urna, também chamada de igaçaba, não foi colocada em a grande profundidade, pelo contrário, sua boca ficava a menos de 40 centímetros da superfície do solo. Outras características que podem ajudar nas investigações sobre a idade e a tribo a que pertence o homem ou mulher, ali enterrado, como por exemplo, ele foi sepultado de cabeça para baixo e havia uma urna com 3 tampas. A igaçaba tem 1 metro de altura, diâmetro de 50 centímetros e junto com ela foi sepultada uma espécie de cuia, também de cerâmica, utensílio daquela pessoa que foi enterrada, Falando da presença, o historiador Gerson de Oliveira informou que, pelas características, a urna não deve ter mais de 250 anos, mas garantiu, aspas, uma avaliação perfeita só poderá ser feita depois de várias análises do local, da terra que estava dentro da urna, dos ossos encontrados ali e outras coisas. Fecha aspas. O Gerson de Oliveira, que era acadêmico da Academia Patrocinense de Letras, já falecido. A reportagem dizia que vários arqueólogos e paleontólogos iriam a Patrocínio para estudar esta urna. E o professor Hugo Machado da Silveira, que era o administrador da Casa da Cultura, também já falecido, ele era de Serra do Salitre, fez muito em Patrocínio também, professor Hugo,
né, ele dizia que a urna pertencia ao Delvo Silva, lá de Guimarães, mas que permaneceria na Casa da Cultura de Patrocínio, que isso valorizaria muito o acervo da Casa da Cultura. Mas depois de um tempo, esta urna foi reivindicada pelo município de Guimarães e com certeza estava correto, porque foi encontrada no município, né? Hoje ela se encontra na Casa da Cultura da cidade de Guimarães. Um mês depois, em dezembro de 83, a revista Presença voltava ao assunto, porque tinha sido descoberta uma urna parecida com essa da Fazenda Serrote em Guimarães. Foi em São Paulo, no Vale do Paranapanema, que arqueólogos do Museu Paulista de Arqueologia encontraram o mesmo tipo de cerâmica. Segundo a revista Isto É, de 8 de setembro de 1992, foi descoberta uma aldeia de 1.200 anos, cujos habitantes viviam em cabanas de madeira e enterravam seus mortos em firmes urnas de barro cozido a 300 graus centígrados, características idênticas à da urna encontrada em Guimarães. A aldeia foi encontrada em julho de 1981 num sítio do município de Taquarituba. Segundo uma pesquisadora ouvida na época pela revista, Luciana Palestrini, italiana de 54 anos que migrou para o Brasil ainda criança, o que se queria era traçar uma organização do homem pré-histórico brasileiro. A matéria do repórter Sérgio Buarque Guzmão, publicada na revista Isto É, explica que os habitantes da América já têm pelo menos indícios do local de onde vieram os seus ancestrais. Da longínqua Ásia, talvez há 25 mil ou 30 mil anos atrás, eles partiram para povoar as pradarias dos Estados Unidos, os platões dos Andes e as florestas brasileiras, mas os sinais dos primeiros milênios de sua saga ficaram dispersos, em geral soterrados, e hoje são garimpados como relíquias que podem indicar o perfil desses pioneiros. Na teoria mais aceita de povoamento das Américas, esses homens migraram da Ásia para cá através do Estreito de Bering. Não eram obtusos, como se pensa dos homens pré-históricos. Na verdade, o pioneiro das Américas já era o Homo sapiens sapiens, isto é, uma versão definitiva do homem moderno. Dele descendem os fósseis que constituem o chamado Homem da Lagoa Santa, encontrados aos montes desde 1840 no município mineiro de Lagoa Santa e ainda considerado o mais antigo material pré-histórico do Brasil, com 13 mil anos. A revista Presença diz que o Delvo Silva, propriedade da Fazenda Serrote, informou que encontrou também algumas pedras com formato diferente, lascadas, e outros fragmentos de cerâmica. Então, era isso que a gente tinha nesta edição do TV Hoje Memória. Agradeço a sua audiência, não esqueça sempre de acionar o nosso sininho aí, de dar um like, né, um ok. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para você receber sempre as informações. E tem muita informação. Esta aqui, ó, é a revista Presença, esses volumes pretos aqui, todos são a revista Presença. Aí tem, nas duas décadas de 80 e 90, relacionado com patrocínio é quase tudo. E relacionado também à nossa região. Tudo que de importante que aconteceu aí na região está nesta revista Presença registrado. Então um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Valeu!